Salve, salve ouvintes, salve, salve quintos. Bem-vindos ao primeiro podcast do Jovinetza, aqui no Fora da Caverna. Então, essa daqui deve ser, sei lá, nossa terceira, quarta tentativa pra tentar gravar um podcast. Mas é impressionante, parece que eles macumbam pra nós, cara. Toda vez dá errado. Um dia eu tô mal, outro dia o Quintos tá mal. Outro dia o tema tá ruim, outro dia deu um problema. É impressionante, pô. Era pra gente ter gravado isso daqui há uns 2 meses atrás. Sei lá, não sei se foi 2 meses atrás, mas no dia que lançou o Fora da Caverna. Mas enfim. E a gente tava com 2 projetos de podcast, só que a gente mudou pra um terceiro. A gente queria falar da Revolução Industrial, depois queria falar da Guerra de Secessão, só que a gente vai acabar falando de coisa ruim, de sociedade secreta, porque é o que a gente sabe falar, né? Fala aí, doutor. Boa noite. Hoje eu tô gripado, meio ruim, mas é o jeito. É o jeito, pô. Foi ficar vendo, pesquisando aí sobre as seitas dos bichos lá e dando isso aí, ó. Pô, complicado. Mas enfim, pô, vamos... Aqui não tem preguiça, não. Vamos nessa, vamos. Pra onde você quer começar aí, já? Vamos começar como, João? Cara, eu queria falar do... Começar falando, como disse o senhor Hernani, começar pondo a cabecinha, cara. Falando... cara, você interpreta do jeito que você quiser aí, pô. Falando da sociedade pitagórica. Ouvinte, você tá ligado o que é a sociedade pitagórica? A sociedade do Pitágoras, que o Pitágoras criou. Você tá ligado o que é a sociedade pitagórica, Quintos? Só um pouco, eu só conheço mais o trem deles envolvendo o pentagrama, mais assim. Então, pô, o que aconteceu, pô? Os filósofos pré-socráticos, então, todos eles acreditavam num sentido da vida. Alguma coisa era o princípio da vida. Por exemplo, Tales de Mileto acreditava que era a água, entendeu? Aí o Pitágoras acreditava que era o número. Tá vendo tua cara feia aí, ô ouvinte? Tudo ele falava que o número explicava isso. Então, tipo assim, todos os números, se não me engano, a partir de 1 e que pode ser dividido por outro número, tinha algum significado, tinha alguma numerologia. Que era um número racional, no caso, né? Sim, mas tipo assim, se não me engano, ele não aceitava número negativo, entendeu? Então pra ele e número irracional também. Então, a gente vai falar sobre isso. Aí, tipo assim, o número irracional, por exemplo, raiz de 2, pra ele não era número, entendeu? Pra ele era, sei lá, o que era, pô. Era que nem você chegar numa igreja lá, sei lá, na Idade Média, e falar alguma coisa mal da Bíblia ou alguma coisa mal dos santos. Então, pô. Nesse nível você chegar no Pitágoras e falar, então, raiz de 2 pra você. Pô. Foi o que aconteceu lá que ele fala que matou um cara que chama Hipaso de Metaponto, cara. O Hipaso de Metaponto literalmente mostrou o triângulo retângulo de lado 1, tá ligado? Aí falou, qual que é a hipotenusa desse triângulo aí? E o Pitágoras matou ele. Pô. Por quê? Porque era raiz de 2. Se eu me lembro, dava raiz de 2, agora não vou lembrar o porquê. Mas eu lembro do assassinato desse cara, que ainda é especulado como que ele morreu, pra você ter uma noção. É um dos primeiros assassinatos da história que o pessoal não sabe ter confirmação de como o cara morreu ou quem que matou ele. Então, porque tipo assim, cara, não tenho uma certeza que Pitágoras existiu, mas tipo assim, alguma instituição, ou sei lá, pitagórica, podia ser uma escola, né? Existiu. E tipo assim, foi uma sociedade secreta, pô, porque na época o pessoal não meio que, tipo assim, eles eram meio que secreto, tá ligado? Foi uma das primeiras sociedades secretas. Inclusive... Cara, quando o pessoal fala sobre antiguidade, assim, quando o pessoal fala sobre filósofos antigos, esse pessoal todo... se você falar que eles não existiram, então não existiu a era antiga, entendeu? De certa forma, não existiu o pensamento antigo, não existiu nada antigo, porque você vai chegar e falar, não tem provas que Platão existiu, não tem prova que Sócrates existiu.
Então Não, dá uma tudo bem, mas retirada. tipo assim, se você falar assim, ah, sei lá, escola estoica, a gente tem como consciência que foi uma escola, mas podia ser, sei lá, um cara que chamava estoico, entendeu? Não, mas aí não teria. Não, não, nada a Não, ver. não, não, tá refutado, tá refutado, Não, não, tá não. refutado. Não, mas enfim, suponhamos que seja um homem de verdade, vamos aceitar essa ideia. Entendi o que o Quinto quer dizer, mas vamos falar que ele foi realmente existiu, ele criou a escola pitagórica com a sociedade secreta lá. Não, beleza. Só que aí, o que que isso tem a ver com sociedade secreta? O que que isso daí tem a ver com maçonaria, coisa ruim? O que que isso tem a ver com quintos? Então, pô. Tudo pra ele tinha dos números, todo número tinha uma simbologia, tá ligado? E. Tipo assim. E tinha, tipo, sei lá, os números perfeitos, as fórmulas geográficas perfeitas. Então, tipo assim, a fórmula geográfica perfeita pro Pitágoras era um pentagrama, cara. Aí já começou a suspeitar, entendeu? Porque quando você divide o pentagrama em dois, mais ou menos, pô, tipo, meio que. Não sei explicar, o ouvinte vai ter que dar uma pesquisada aí, pô. Porque. Epa, tá difícil aí. Porque, por exemplo, sei lá. Ele meio que divide em partes iguais. Eu não sei explicar, é um negócio muito maluco. Não, na verdade é o seguinte, pelo que parece lá, não é. Eu acho que dividido. Quando você divide por dois, ele pode criar um outro pentagrama, mas na verdade tem algo que eu lembro agora, que é que dentro do pentágono do pentagrama você pode fazer infinitos pentagramas. Você pode morrer fazendo pentagrama dentro dos hexágonos, dentro do pentágono do pentagrama. Aí, já começou a macumbaria, pô. Já começou a inventar gráfico. Pitágoras começou aí. As coisas ruins começou com Pitágoras. Aí, tipo assim, hoje se a gente for analisar a maçonaria, pô, você vai ver que tem muita coisa de numerologia que veio lá de Pitágoras, pô. Tipo, o que que significa o número tal? O número 1, o número 2, o número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, entendeu? Tipo, tudo tem uma numerologia, cara. Eles têm muito dessa numerologia. Mesmo que nem todas venham de Pitágoras, pô. Tipo, Pitágoras foi o cara que começou a pôr numerologia nas coisas, entendeu? Pô, o que significa o número 12, entendeu? E, cara, ele criou uma sociedade secreta, tá ligado? Pô, que só os caras pitagóricos lá que acreditavam que podia participar lá, pô. Isso daí já é um indício de, sei lá, gnosticismo, quem sabe? Ouvinte, eu vou ensinar uma macumba pra vocês. Pega um pentágono, aí desenha um pentagrama dentro, aí desenha outro pentagrama dentro do pentágono do outro pentagrama, e vai fazendo isso, e desenhando os triângulos do pentagrama. Você vai morrer e você não vai parar de fazer o desenho. Porque na teoria você não consegue encher aquilo lá, entendeu? Uhum. Se você desenhar pequeno, você vai desenhar um dentro e acabou. Mas na teoria, se você desenhar essa forma geométrica de uma forma infinita, você não consegue parar de desenhar. Você desenhar de forma certa, no caso, né? Uhum. Mas se você desenhar com limitações, você vai ter um número limitado. Mas aí já é outro. Sim, sim. Cara, então sobre Pitágoras, a gente podia dizer que, tipo assim, a coisa ruim começou nele, pô. A coisa ruim, as inspiração, os trem ruim começou Na nele. verdade, não nele, né? Porque antigamente ainda tinham os sumérios, então pode ter existido uma maçonaria suméria lá, a gente não sabe. Pô, essas coisas não tem como saber, né, pô. Então. Tá, agora seguindo o teu roteiro aqui, pô, que você colocou aqui maçonaria, pô, mas como que a gente pode definir o que é a maçonaria, cara? Porque, tipo assim, cara, é impressionante. Todo cara, o maçom tem aquela ideia lá que, surgiu com Jacques Demolay. Aí você vai perguntar lá pro Red Thread lá do Twitter, o cara vai falar, não, surgiu na Inglaterra em 1717. Aí outro vai falar que surgiu na cidade lá da França, lá, Demon, na França, pô. Cada um fala uma coisa, entendeu? Ou então, Quinto, na tua versão aí, onde surgiu essa sociedade secreta? Nos confins do inferno. Só pode, pô. Não, pô, mas falando sério, aí que o negócio fica ruim, que não dá pra confirmar e tem que bater o martelo. Porque, por exemplo, em teoria,
a primeira loja foi criada em 1717 na Inglaterra, em teoria. Mas com certeza já existiam outras lojas esperando para serem abertas ou para serem publicamente usadas. Afinal de contas, vai falar que não existia a maçonaria antes de 1700? Já existia. Mas eles não tinham suas lojas públicas porque praticamente o ocidente inteiro não aceitava esse tipo de coisa. Sim. Até chegar a reforma protestante, aí você tem a libertinagem na Europa e aí você tem a permissão das sociedades secretas acontecer. Fora que... Mas, na teoria mesmo, a primeira loja foi em 1717. Isso, tipo, e a partir documentado. daí, continuou, né? Continuou a criar mais lojas, a abrir mais lojas. Mas com certeza já existiam antes. Daí com certeza eles já existiam antes. Mas eu gostaria de falar também. Não, é só isso mesmo. E tem as 3 origens, né, da maçonaria, né? Aí se puder comentar sobre uma aí, pega qualquer uma e comenta aí. Origem judaica. Diz a lenda que o rei Herodes, junto com seus essa daí eu tinha visto há muito tempo, mas não tem base nenhuma. Tipo assim, a base é só a filosofia e uma dramatização da história, né? Que no caso teria uma teoria de que o Herodes tinha criado a maçonaria para lutar contra Jesus Cristo e os seus discípulos, criando assim uma loja com muita simbologia da vida de Cristo, como os graus, né? Até o 33, mestre, jovem aprendiz, esse tipo de coisa. Mas seria uma loja focada para magia contra o que eles viam como magia do cristianismo. Eles viam tudo o que acontecia no cristianismo como magia. Então, na cabeça deles, vamos criar uma sociedade de mexe com magia para combater a outra magia. Aí não tem base nenhuma, é só uma teoria bem interessante. Certo. Vai saber também, né? Porque também, né, de acordo com muitos maçons antigos, não de hoje, né, que escreveram livros ou foram bem famosos, maçonaria é uma ordem judaica, querendo ou não. Sim. Não, isso é quase certeza, pô. Isso daí... tipo assim, cara, muito símbolo que o maçom ela usa, pô, é judaico. Né? Aliás, no próprio livro lá do Albert Pike, lá, né, que foi os maiores maçons que existiram, ele fala, não, a maçonaria é uma ordem judaica. Tá, e outra coisa que eu queria falar também, pô, é sobre, tipo assim, que a gente não vai comentar nesse podcast aqui, a gente vai comentar só de relance, pô, que é da Cabala, pô, que isso aí precisaria, eu acho que só de um podcast falando só disso, pô, que é muito complexo. Complexo? Tá difícil português aí? Não, pô, que aqui é sotaque, bicho. Então, isso daí seria, tipo, eu acho que a gente devia fazer, tipo, sei lá, um podcast separado pra falar disso, que é bem complexo. Pior que esse trem, eu tava vendo um negócio sobre esse trem, é o seguinte... Diz a lenda, né, que os rabinos, eles só permitem que outro rabino estude a Cabala se o cara literalmente for um velho maduro, entendeu? Tipo assim, o cara tem 40 anos e tem mulher e filho. Aí os caras deixam estudar. Ou seja, é algo que nem eles têm coragem de chegar e falar, não, vamos estudar aí porque é maneiro. Não. É algo que os caras têm que estar preparados para estudar. Os caras têm que ter currículo. Tem que ter currículo. Pô, isso daí já é gnosticismo extremo, pô. O cara tem que ser completamente restrito pra, tipo, saber, tipo, não, mas o judaísmo talmúdico, né? O judaísmo que foi criado ali no século IV depois de Cristo, é gnosticismo, de certa forma. É uma religião gnóstica, é uma nova religião. Muitas pessoas falam, não, mas os judeus que hoje em dia eles seguem a mesma coisa. Não seguem. Mas o Antigo Testamento deles é o mesmo que o nosso. Não é. A Torá é só uns livros. Eles não possuem os livros dos profetas, porque já pensou o judeu abrisse a Torá lá e falasse, ia nascer um Messias na cidade tal, no dia tal, filho de uma virgem,
Pô, se o cara lesse aquilo lá e abandonar o judaísmo, pô. No próprio livro judeu fala de Jesus Cristo. Aham. Por isso eles não possuem muitos livros dos profetas, mas o resto eles possuem. Assim. E ainda junta a própria Talmud, né? Que para eles é superior à própria Torá. E aí ainda tem nego falando da moral judaico-cristã, né, cara? Como pode? É, Ô, dando continuidade ao roteiro aqui, a segunda origem, que é a origem templária, porque eu acho que essa aqui é a não, mais... essa daí é nível. Sabe aquele filme lá do Tom Hanks, que ele mexe com Sociedade Secreta? Resgate do Soldado Ryan, sei. Não, que ele mexe com Sociedade Secreta. Tô usando, pô. Qual que é? Não sei não. Deixa eu pesquisar aqui. Tom Hanks, Sociedade Secreta? Qual que é? Filmes. Sabe já assistiu aquele filme Código da Vinci? Ah, nunca assisti não, mas eu sei qual que é. Tá. Eu já assisti. É um filme que, de certa forma, não é um filme ruim, não. O cara sabe fazer filme, mas é um filme com só ideia bosta. Tipo assim, é só maçonaria, é só coisa ruim. Aham. Mas é um filme bom, o cara sabe fazer filme. Mas, literalmente, essa ideia aí dos templários serem maçons inspirou esse filme, de certa forma, entendeu? Cara, Porque mas... o povo fala que os templários... Porque assim, tem várias conversas sobre isso, né? Mas pode falar que você fala. Não, então, eu só queria falar que, tipo assim, essa daí é meio que a ideia master aceita pela, sei lá, sociedade no geral, pô. Que, tipo assim, até na escola, pô, tu estuda, tipo, que o Jacques de Molay, que foi o cara lá que criou o maçonaria, pô. Ou todo maçom vai te falar isso, cara, entendeu? Então, é porque tem essa visão comum, né? Que depois que eles dominaram a Palestina, eles ficaram em contato com várias religiões antigas e novas, e várias seitas que existiam ali em Jerusalém. Acabaram ficando malucos, porque queriam estudar tudo e não tinham certeza de nada, e se converteram com um gnosticismo esotérico, né? Com um esoterismo ocidental, de certa forma. Uhum. E aí a ordem continuou, pá, mas é como se os próprios templários tivessem sido os primeiros maçons, tivessem lutado contra a igreja, de certa forma, né? Aham. Aí o pessoal fala que foi por isso que eles foram destruídos por ordem do Papa. Mas não foi por isso, houve outros motivos, no caso. Aham. Mas aí eles acusam, tipo assim, porra, o Papa mandou matar porque eles estavam fazendo várias ações que eram ações que hoje existem na maçonaria. Mas não, cara, foi outros motivos, entendeu? Foi motivos mais políticos. Uhum. Ou depois a gente vai falar, cara, tipo, de outras teorias das conspiração, bicho. Pelo menos eu vou falar, não sei se você vai falar aqui. Só que, tipo assim, sobre certos artefatos históricos que... Não, isso daí você tem que chama o Indiana Jones lá, pô. Então, pô, a gente vai falar disso depois, cara. Que eu acho uma teoria da hora, pô. Eu acho divertido falar sobre isso. É interessante, cara. Sobre possivelmente esse pessoal aí ou tem poder disso, que a gente vai falar depois, ou eles buscam isso, entendeu? Mas vamos terminando falando das origens da maçonaria. Origem comum, terceira origem. Após o início do renascentismo e da Revolução Protestante. Não, daí já falou. Falou? Que foi o... Não. Que foi a primeira loja em 1717, sim. E aí existiam as lojas antigas que eram guildas de comerciantes. Sim. Mas, obviamente, isso daí é mais comum, né? Eles estão mais comum. Cara, eu acho que, tipo assim, os caras que financiaram, tipo, o mercantilismo inteiro, tá ligado? O sistema mercantil inteiro, pô. Tipo, o pessoal basicamente desse povo aí, né, bicho? Tipo... porque antigamente na Idade Média você ter lucro a partir do serviço dos outros, como juros,
é um lucro onde você não faz nada para obter, você só espera o outro trabalhar para você, era algo, isso foi um pecado, né? Ainda é, pô, ainda é usura. Ainda é usura. Usura, especulação financeira, é ganhar dinheiro sem trabalhar, é vagabundagem e pecado ainda. Mas quem pode fazer isso é quem que não é católico ou quem que tem no seu fundamento da sua religião destruir o povo que não é da sua religião. Por exemplo, várias religiões no mundo inteiro têm suas regras, seus mandamentos, correto? Certo. Não interessa se você é pagão, se você é muçulmano, se você é protestante. Se um cara é de uma religião diferente da sua e ele vai tentar te converter ou vai tentar conversar com você, ele vai seguir as regras da religião dele. Todas as regras, ele não vai seguir apenas com outras pessoas da mesma religião, não, ele vai seguir com pessoas de outras religiões. Ele vai respeitar as regras dele, mesmo que a outra pessoa não as respeite. Mas a religião dos judeus não funciona dessa forma. Eles não podem cometer pecado entre eles, mas contra os outros eles podem. Ou seja, você não pode comer carne de porco, mas você pode vender. Mas aonde você vê isso sendo falado? Talmud. Principalmente Talmud. Afinal de contas, o gentil, né, na Talmud, né, o gentil, ou seja, que não é judeu, é visto como um ser humano, não um ser humano, porque o ser humano já é algo elevado, é visto como um animal. Então, obviamente, o animal não tem direito, nem liberdade, nem porra nenhuma. Cara, isso daí já é gnosticismo puro, cara. Purinho. É impressionante tudo que a gente falou aqui, cara. A gente é meio que, tipo, tudo tá ligado, entendeu? Com os podcasts que a gente gravou. Impressionante também é que a formação dessa religião nova, né, criada por eles, sempre foi fundamentada numa região muito interessante no mundo, né? Na Babilônia, no Oriente Médio. E o Oriente Médio, né, o Grande Oriente, né, como os maçons gostam de falar, o Grande Oriente é um lugar muito esquisito, muito complicado, né, de se falar. Em que sentido? Ao mesmo tempo que a Palestina é um lugar santo, afinal de contas lá está Jerusalém, lá foi onde Cristo viveu, morreu, e ressuscitou, ainda é um lugar onde existiam inúmeras religiões contra o cristianismo. Como o não islamismo em si, mas o islamismo ganhou seu poder após conquistar a Palestina. Outras religiões mais famosas, como o hinduísmo ou outros tipos de paganismo, foram estudadas por pessoas que foram para o Oriente Médio. Entendeu? Sim. A formação do mundo e da civilização foi feita no Oriente Médio, assim, de acordo com a historiografia moderna. E tem gente que ainda fala que... Tem gente que fala que é uma teoria que Adão e Eva pode ter, tipo, sei lá, surgido na Palestina, entendeu? Não, mas isso daí já, tipo assim, não é na Palestina, mas é uma região do Oriente Médio. Porque o povo fala que teve uma região ali onde estava o Jardim do Éden. Mas isso daí é evangélico de 2012, falando isso daí. Não, pô, eu vi um padre falando isso, cara. Ô, louco. Não, algum lugar do mundo foi, né? A gente só não sabe onde. Porque ali no Oriente Médio tá alguns dos rios que passavam pelo Jardim do Éden, no caso. Aquele doutor judeu lá que nós viu lá, a gente falou em Atlântica, ele falou que Jardim do Éden é Atlântida. Inclusive, a gente vai falar isso depois aqui. A gente vai falar que... Mas aí a Atlântida vai lá do Oriente Médio até a Indonésia, né? Porque pra ele o Atlântida era na Indonésia. Não, pô, mas tipo assim, antigamente lá não tinha um imenso continente ali, que hoje é embaixo da terra, né, pô? A Lemúria, a Atlântida ali, pô. Isso aí, mas aí já é outra história, pô. Aqui a gente vai falar de sociedade secreta. É porque é como que a gente vai repetindo o que a gente falou lá no episódio de Atlântica, cara. Que tipo assim, o relato que Platão deu de Atlântida é muito parecido com de Adão e Eva. Mas enfim, a gente já falou sobre isso, vamos continuar falando de coisa ruim aqui. Origem comum, ok. Resumo, após o fim da Idade Média... Resumo a gente já falou aqui, já. Ah, bom. Então, top maçons. Top maçons aí pra você pesquisar, colocar no
tirar uma cópia, uma foto da pessoa e colar na sua parede. Sim. Você acordar de manhã e falar, eu quero ser igual esse cara. Cara, já vou começar aqui pelo brabo. Winston Churchill. Ô, louco. Ô, tem uma foto dele muito antiga. Eu não tenho essa foto comigo, mas eu já vi essa foto dele. Eu juro que eu vi essa foto. Tem uma foto antiga dele, quando ele tava jovem, dele numa reunião de druidas, que no caso são bruxos celtas pagões. São pagões celtas, são... Tipo assim, esses druidas eram os sacerdotes dessa religião pagã antiga. E ele tava lá no meio dessa reunião de druida. Aliás, tem um vídeo muito antigo, mas muito antigo mesmo, muito velho, que circulava na internet. Hoje em dia você não acha mais esse vídeo, você não acha mais a foto do Churchill. Bom, a foto do Churchill você pode até achar. Essa imagem aí, pô. Mas esse vídeo, ele é muito raro e eu acho que você não acha mais. Que é o vídeo da Rainha Elizabeth, a que morreu, né, agora há pouco, em um culto druida, lotado de druida, fazendo bruxaria ali com druida. Foi essa imagem que eu te mandei, ô Quintos? Essa mesmo, olha lá. É druida e maçom. Você consegue ver os maçons ali também? Druida e maçom. Uns caras de terno, né, pô? Deve ser. É verdade, é mesmo, olha lá atrás. Depois tem que colocar essa imagem pro ouvinte ver, pro ouvinte ter noção. Mas... Aqui, cara, é só pesquisar o abestado. O cara não sabe usar o Google, cara. O cara não sabe usar o Google. Quando for editar o seu animal. Olha aí. O dia que a Elizabeth iniciou uma ordem druida. Tá, mas o que isso daí tem a ver com tudo isso, Quintus? O maior império do mundo é dominado por bruxos. É pouco pra você? Ou você quer mais? Não, pô, mas eu já sabia, pô. Ah, entendi. Você já sabia, já nasceu sabendo já. Não, pô, mas tipo assim... é algo porque, ó, na nossa bolha, na bolha da Fora da Caverna, o pessoal já aceita e já acredita nisso. Mas o pessoal mais cético, mais boomer não, né, mais, como que é a palavra? Mais norme? Eu acho que é o contrário, não é o pessoal mais cético, eu acho que é o pessoal que acredita na mídia, né, pô? Mas é cético pra verdade, eu tô falando. Esse pessoal não aceita esse tipo de coisa que a gente fala. Mas se a gente consegue pelo menos mostrar uma foto e provar, eles vão ter uma carência da dúvida, no caso. E é isso que é importante, assim, pra gente falar esse tipo de coisa. Porque se a gente falar esse tipo de coisa só pro ouvinte que já sabe, não teria graça. Mas a gente tenta falar e provar pra pessoas que não conhecem esse tipo de coisa. E ficam sabendo. Em falar em sociedade celta, cara. O Celtic tá perdendo de lavada aqui pro Miami Heat. Impressionante, cara. Não pode. Continuando aqui. Mas, aliás, essa... fala a teoria lá que você queria falar lá do... É uma teoria, ouvinte. Teoria da conspiração. Pode ser verdade, pode ser mentira. Não, é quase verdade, né? Você consegue ver a foto aí, mas... Não, eu tô falando da teoria que eles fizeram que você falou pra mim, pô, no Zap Zap, que eles fizeram um pacto do capiroto pra... Isso daí é uma teoria antiga. Não sei se muita gente conhece, mas eu já tinha visto essa teoria, onde a Inglaterra, no governo da Rainha Elizabeth, mas no governo antigo, do século XVII, primeira Rainha Elizabeth, houve uma guerra entre a Inglaterra e a Espanha, no caso. Isso eu me lembro... foi uma guerra entre a coroa espanhola e a coroa inglesa para dominar a Inglaterra. Entendeu? Inglaterra e Espanha? Sim, uma guerra antiga para dominar o trono da Inglaterra. Eu não me lembro o motivo pelo qual a Espanha queria invadir a Inglaterra. Eu acho que era porque eles tinham uma pessoa que era da família real espanhola, que governou a Inglaterra e acabou morrendo, e eles queriam retomar por causa dessa pessoa. Mas o que aconteceu? A Espanha, naquela época exata, a Espanha era muito mais forte que a Inglaterra. Se a Espanha quisesse, ela ganharia a guerra, porque a Espanha era muito mais forte. A Espanha já tinha as colônias, a Espanha já tinha se fortificado.
Inglaterra ainda estava tentando se arrumar ainda, naquela época. Porém, acontecia algo muito estranho, né? Algo muito interessante. A frota real espanhola, que era bem temida naquele tempo e bem conhecida, foi de encontro à Inglaterra e, olha só que massa, afundou por causa do clima. Sim, realmente, a frota afundou por causa do clima. E o que sobrou da frota lutou contra a frota inglesa e perdeu, porque você já tinha perdido a maior parte dos navios num problema temporal, no temporal do mar. O que sobrou já estava ruim. Aí teve que lutar contra uma frota não do mesmo nível, mas um pouco já no mesmo nível que a frota espanhola estava naquele momento, né? Porque a frota inglesa não era das melhores naquela época, no século XVI. E aí os ingleses acabaram vencendo essa batalha, impedindo que os espanhóis invadissem a Inglaterra e tomassem a Inglaterra. Mas aí, o que o povo fala? Tem uma teoria sobre isso daí que é o seguinte: a Rainha Elizabeth e a nobreza inglesa, percebendo que iam perder a Inglaterra para a Espanha, e se a Espanha dominasse a Inglaterra, acabou o anglicanismo, acabou... Cara, 50% do protestantismo não ia existir se a Espanha ganhasse essa guerra. Talvez a América inteira tivesse sido católica, pra você ter uma noção, se a Espanha tivesse ganhado essa guerra. Mas sim, isso daí já é mais especulação. E a nobreza inglesa fez um acordo ou com o druida, ou com o rabino, ou com o bruxo, falando o seguinte, ó: você ajuda a gente, destrói a frota espanhola, destrói essa frota que é o símbolo do poder católico na Europa, e a gente vai lhe dar poder, a gente vai lhe dar dinheiro, troca você também nos dá poder e nos dá dinheiro. Aí os bruxos lá que eles contrataram, que no caso não era para saber se era rabino, se era druida, se era pré-maçom, falou: beleza, eu aceito, mas vocês vão ter que me pagar com sangue. E o que acontece? Esse sangue que ele falou é algo que você consegue ver na história inteira da Inglaterra. A Inglaterra foi o maior império do mundo, mas também foi o império que mais lutou guerras no mundo. E lutou guerras em quase todo o mundo. Não foi apenas as maiores guerras, mas lutou guerra em todo o mundo. Só de você pegar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, você já tem o mundo inteiro em guerra e milhões de mortes só na Inglaterra. Ou seja, esse pacto de sangue estava sendo pago até o final da Segunda Guerra. E aí você tem a vitória dos aliados e você tem a descolonização de todas as províncias da Inglaterra. Porque a Inglaterra já não era mais útil, né, para a grande sociedade que a gente conhece. Sim. Mas é isso, essa aqui é a teoria, essa aqui é a visão do porquê a Inglaterra foi a maior potência e por que os espanhóis perderam essa batalha contra os ingleses. Fora que, tipo assim, isso que você falou, cara, tipo, pode ser verdade, porque, tipo assim, a Inglaterra, até muito depois, cara, ainda começou a ter essas coisas, tipo, sei lá, que você falou do Winston Churchill, cara. Ele teve grande pé ali na fome de Bengala, né, que morreu quantas pessoas na fome de Bengala. As próprias colônias na Inglaterra sofriam esse tipo de desgraça, com certeza para pagar esse pacto de sangue. Sim. É verdade, é foda o mercado. E tipo, inglês também é um bicho fela da mãe, né, cara, esse cara uma coisa interessante do se notar, cara, que os ingleses chegou a um ponto, cara, que eles meio que pararam de focar em terras na Europa, assim, começaram a focar no combate marítimo, né? O que proporcionou para ele o aumento nas navegações e para ir mais longe, Então os caras, tipo, sei lá, fizeram colônia em Falklands, tá ligado? Colônia na China, na Índia, entendeu? Lugar longe, entendeu? Enfim, só uma curiosidade. Porque se eles dominassem os mares, e como eles moram numa ilha, quem que ia invadir essa ilha? Se eles dominam os mares, como que você vai chegar nessa ilha? Os alemães tentaram com paraquedistas, mas não ia dar certo, porque a força aérea da Inglaterra também já estava forte.
Não, pô, invadir uma ilha, cara, é muito difícil, pô, é extremamente difícil. Ou se você olhar a Segunda Guerra Mundial, naquele dia D que teve lá, pô, que tava com uma costa gigantesca, já foi aquele trampo danado. Imagina, tipo, num lugar numa costa, tipo, pititica, igual a da Inglaterra, pô. É complicado, Sim. bicho, complicado. Ah, É... Enfim. mas a Inglaterra também, uma outra coisa também que você percebe na história, que todos os países da Europa que eram católicos e outros que eram protestantes, sempre tiveram um governo absolutista. E sempre tiveram um governo que eram contra essas sociedades secretas. Alguns eram a favor, outros eram contra, mas a maioria era absolutista. Menos a Inglaterra, cara. A Inglaterra é um país que, desde a Idade Média, era um país onde a burguesia e também a nobreza tinha muito mais direito que o rei, entendeu? Aham. Por exemplo, o rei João Sem Terra, né, o famoso rei do Robin Hood, o pessoal conhece pelo Robin Hood. Foi o rei que assinou um acordo com a nobreza, falando, ó, vocês com vocês, eu comigo, e eu não vou encher o seu saco. Beleza. É um acordo que provém o fim do absolutismo monárquico na Inglaterra. E depois disso vai só aumentando, né? Você tem o Aleister Crowley não, qual que é o nome dele, pô? O Orange Crowder, né? Não, É, sim, Orange... é o Oliver Cromwell. Oliver Crowder. Oliver. Pior que eu Aí você confundia tem- ele com o eu Aleister Crowley, eu sempre confundi ele com os dois. também. Mas aí esse cara, ele põe o fim mesmo na monarquia na Inglaterra por um tempo. Esse cara representa o que é o governo inglês, que é um governo bem republicano e um governo bem republicano parlamentar. Porque o cara literalmente lutou pelo parlamento para derrubar o rei da Inglaterra na época. Aham. Depois foi um rei voltou para a Inglaterra e destruiu o governo do filho do Cromwell e dominou a Inglaterra de novo. Mas ainda assim, cara, o parlamento ainda tinha muito poder, entendeu? Muito. Aham. Ou seja, na Inglaterra, o rei é apenas um símbolo que governa o parlamento. Quem governa o parlamento, bom, aí é o povo que a gente não pode falar, né? A gente já falou aqui, mas se a gente falar especificamente, dá problema. Oh, isso daí me lembrou... daquele filme lá, escrito por aquele comunista lá, pô, o V de Vingança, já viu? Eu já vi esse filme. Da hora, pô, só que o cara que criou isso daí é meio que comunista, né, bicho? Tipo, o cara, sei lá. É isso. Pô, pior que, se você parar pra pensar, toda a Europa sofreu revoluções e guerras para fazer a mesma coisa que fizeram na Inglaterra, né? Criar um parlamento, uma constituição e um governo onde o rei não tivesse poder. Você já parou pra pensar nisso? E tipo, o mais cômico é que, tipo assim, por mais que ficou muito, tipo, a gente olhou a Europa com muito tempo cheio de rei absolutista, pô, o que mais permaneceu foi a Inglaterra, cara, e onde que o rei não tem quase nada de poder, tá ligado? Cômico. Devia ser ao contrário, né? Enquanto na França, né, que foi o contrário, o rei sempre tinha muito poder. E aí houve a Revolução Francesa e destruiu quem era a França. Cara, isso daí é meio suspeito, né, bicho? Porque quem, Não, tipo, fez a Revolução Francesa, entendeu? E as grandes revoluções do mundo. O que ocorreu na Revolução Francesa, a sociedade que virou a sociedade francesa na própria Revolução Francesa, é um gnosticismo puro, cara. Era uma sociedade gnóstica mesmo. Paris era um centro do gnosticismo. Notre Dame, por exemplo, durante um tempo na Revolução Francesa, Notre Dame era conhecido como o templo da sabedoria, entendeu? Você tinha o culto do conhecimento, o culto da sabedoria. Mudaram os calendários para não ter nenhum contexto religioso, apenas um contexto produtivo, né, de certa forma, né, para informar as estações do ano. E você tinha um governo ali, um governo totalmente anticlerical, no caso. Uhum. A Revolução Francesa, ela foi o que seria um mundo onde o iluminismo seria aplicado no pé da letra. Mas o mundo que a gente vive hoje já é o iluminismo aplicado ao pé da letra,
Só que 100 vezes pior, obviamente. Mas naquela época também já era uma desgraça. Aham. E naquela época, pelo menos, era um iluminismo pagão esotérico. Hoje em dia já é um iluminismo pagão esotérico homossexual. É isso, pô. Sodomia é vício. Vamos falar de outro pagão, outro gnóstico, outro membro desse grupinho aí, pô. Quem que você quer falar agora? Você quer falar no Crowley? Vamos falar do mestre do Freud, Quem? do homem que possibilitou o Freud a entrar na Sociedade Sem Teto, Quem? Albert Pike. Ah, o Albert Picon. Albert Pike. Aliás, esse cara ficou conhecido num tempo aqui no Brasil por uma foto que ele tem tem uma pintura dele que Eu tem vi. no quarto do Edir Macedo. Aham. Mas o Albert Pike, ele é considerado o maior maçom que já existiu, entendeu? Inclusive, ouvinte, tem um livro que ele escreveu, pô, que chama... E a gente vai fazer isso. A gente vai deixar o link do livro para vocês lerem. Vocês não vão ler, mas se vocês virem umas partes importantes, já ajuda muito. Ouvintes, chuta quantas páginas o PDF tem. Se você disse 56, você errou. Se você falou 666, você acertou. Exatamente. Mas é só o PDF, eu acho que foi só o cara que configurou o PDF pra deixar só o meme, tá ligado? Mas a tradução do PDF está muito ruim, mas ainda bosta. assim dá pra ler. Inclusive que nesse livro aqui, pô, ele fala umas coisas muito, tipo, sei lá, ele fala de tarô, fala de alquimia, fala de numerologia, pô, de gnosticismo, puro, tá ligado? Puro. Esse livro, Moral e Dogma, pô, ele é meio que famoso, né? Tipo, aliás, Rama e maçom. Esse livro, se você parar pra pensar, são os morais e os dogmas da maçonaria, não são? Uma religião, o que ela possui, Floyd? Fala pra mim 2 palavras que uma religião possui. É verdade, a gente tem que falar isso daí, pô, porque muito maçom fala, não. Maçonaria não é religião, pô. Não é não, pô. É filosofia, é estilo de vida. É uma instituição, é um lugar. Mas não, é uma religião, cara. Pô. Toda religião, independente do que seja, mesmo que for a religião mais meme possível, ela tem o quê? Moral e dogmas. Leis, mandamentos, regras, costumes e tradições. E é onde você encontra tudo isso e mais um pouco? Maçonaria. Muitos maçons de baixo nível, obviamente, não estão nessa religião maçônica. Eles estão apenas na palhaçada, na brincadeira ali. Só de meme. Mas depois de um certo grau, que não é o grau 33, mas o grau 10, ou 9, ou 12, você entra na religião totalmente. Você realmente percebe, não, você tem uma religião. E o que acontece se a gente afirmar que a maçonaria é uma religião? Se a gente afirmar isso, todo maçom só pode ser maçom e não pode ter outra religião. Sim. E o que acontece? O que acontece que dá problema pra gente? Todo maçom tem 2 religiões. No caso, ou o cara é católico e maçom, o cara é protestante e maçom, o cara é espírita e maçom, o cara é muçulmano e maçom. Espírita e maçom, cara, é macumbeiro maçom, tem muito disso, pô. Pelo menos tem na minha cidade. Tem bastante. Mas assim, antigamente, pelo menos, nos anos 40 pra antes, né? Esse tipo de coisa era mal vista, né? Pô, você é católico e você é maçom? Isso não pode, cara. Não pode, tá errado, tá ruim. Hoje em dia já é normal, hoje em dia o comum é isso, entendeu? Pô. O cara vai na missa no domingo e depois vai lá na maçonaria bater tambor. É impressionante, cara. Eu tento convencer o cara que vai na maçonaria que é pecado e o cara insiste. Não, pô. Isso daí é história pra dormir, pô. Vai nessa. Não, mas o duro é que hoje em dia os caras usam isso, né? Porque, por exemplo, o cara é católico, o cara vai na maçonaria porque ele vê o Papa Francisco falando, o Papa Francisco vai lá, relativiza a religião totalmente. O cara fala, bom, já que o Papa tá falando isso, eu não posso entrar na maçonaria. Mas o cara não conhece os dogmas e a verdadeira religião católica. Esse é o problema, entendeu? O problema é isso. O problema é o sacerdote católico chegar e falar, não tem problema,
e você simplesmente só confiar no cara e falar, não tem problema, então eu vou entrar lá. E isso que acontece hoje em dia, isso acontece, gente. Oh, mas sabe o que acontece também, cara? Que é o seguinte, que tem muito desse papo aí, que tipo assim, o pessoal fala assim que maçonaria é coisa satânica e que você vai lá beber sangue de bode, né? Cara, em grau baixo isso não vai acontecer, pô. Em grau baixo cidadezinha do interior, pô, isso daí não vai acontecer. Então, tipo assim, o cara que... fala. Grau baixo é uma guilda de comerciantes. Igual a Idade Média. Pô. Então, tipo assim, cara, o cara vê que o povo fala isso, pô, e eles vai pra, tipo... e vai lá ver, tá ligado? Vai no coisa lá público, entra lá e vê que não tem isso, aí fala, logo não é satanismo, tá ligado? Só que, tipo assim, o cara não sabe o que é gnosticismo, não sabe o que é esoterismo. E, tipo, engraçado que sempre vai nisso, né, pô? O cara vai... Começa desse jeito, aí daqui a pouco ele tá começando a entrar em tarô, depois ele vai na macumba, depois ele vai no espiritismo. Aí começa assim, pô. Começa dizendo que não é satânico, pô. Aí depois para de... Vai nessas coisas aí, para de rezar e não sabe por quê. Aí eles param de rezar pra Deus e começam a falar, não, agora não é Deus, é o grande arquiteto. Aí daqui a pouco vira andrógeno. Pior que o objetivo desses caras é todo mundo virar andrógeno, né, cara? Você já percebeu, né? Discorre sobre isso. Homossexualismo, porra. Transexualismo, não é androginia essa porra? Sei lá, pô, é? Você que entende isso aí. Não, eu não entendo de nada disso não. Você que me falou. Sai fora. Androgia. É foda, pô. Complicado. Mas vamos continuar? Vamos continuar o programa aí? Ao Walt Disney. O que você tem pra falar do Disnão aí, pô? Do homem. Tem pessoas que falam que ele é X, tem pessoas que falam que ele é Y, mas eu não tenho opinião sobre esse cara, não. Eu não... Realmente não tenho opinião. Pô, então por que você colocou no roteiro, caralho? Não, porque ele foi um maçom, só por isso. Tá bom. Harry S. Truman. O cara da doutrina Truman. Não, doutrina Truman. Ele foi o presidente dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra. E olha só que interessante. Isso daí o povo tá falando muito. E eu pesquisei e é verdade mesmo. Esse cara bombardeou 2 cidades com uma bomba atômica. Eram cidades e sua grande maioria, eram de católicos japoneses. Porque havia transitado de católicos japoneses, entendeu? Porque até aquele momento era proibido no Japão você ser cristão ainda era proibido. E o Truman mandou bombardear essas 2 cidades, e o que eu acho interessante é o seguinte: ele não mandou bombardear Tóquio, ele não mandou bombardear qualquer outra cidade com valor industrial ou valor militar, mas ele mandou destruir 2 cidades que eram cidades que não possuíam valor nenhum. Não, era tipo, sei lá, o cara podia bombardear São Paulo, Rio de Janeiro, o cara vai bombardear, sei lá, Vitória, vai bombardear Salvador, pô, tá ligado? Exatamente. Mas essas 2 cidades, a única coisa que elas tinham eram ser cidades com o maior número de católicos japoneses. De resto. Engraçado que é muito macabro isso daí da bomba atômica, né? E aliás, olha só, o pulo do gato. Jump of the Cat. O Truman, ele era um maçom nível 32 antes de ele lançar as 2 bombas atômicas. Depois que ele lançou as 2 bombas atômicas, ele foi pra nível 33, no outro dia. Você tem uma ideia. Satanismo puro. Sacrifício humano, né, no caso. Mas será que isso daí seria uma causa da pra você ir pro 33? Porque tá ligado aquele lá, o General Mourão, né? Pô, ele é grau 32, bicho. Então, se o Mourão destruir o Rio de Janeiro, ele entra pro nível 33. Aí vai ser algo bom, aí vai ser algo que realmente não apoiar. Cara, aí... Tipo, é muito macabro isso daí da bomba atômica, né? Tipo, a própria existência de uma bomba atômica é muito macabro, cara. É muito macabro. Tipo, o cara que criou essa bomba atômica e o Einstein lá. O cara não, as pessoas, porque o Einstein... ele foi importante, cara, mas ele foi a cabeça ali.
Não, o Einstein ele criou a teoria, mas quem colocou em prática foram os cientistas, os americanos e os outros cientistas judeus e o Oppenheimer, né? Oppenheimer, né? Não lembro. Schopenhauer? Não, Oppenheimer, negócio assim, os nomes estranhos. Já começa aí o problema aí, ó. Vamos os nomes dos caras aí. Robert Oppenheimer, né? Cadê, pô? Mas o Einstein, ele só criou a teoria, mas quem fez o exercício e colocou em prática foi esse cara e os outros cientistas lá do Projeto Manhattan. Dando continuidade aqui. Alex Crowley, o cara lá da música lá do Ozzy Osbourne, lá, o Mr. Crowley. O que você tem pra falar do bichão aí? Esse cara aí tem que fazer um podcast só dele, só porque esse cara, a história dele é impressionante. É muito maluco, cara. O cara é malucão. Os caras mais doidos que tem aí, o cara é o cabeça aí. Aleister Crowley. O que você tem pra falar sobre ele, pô? Não, eu vou falar só num podcast único, só sobre ele. Só sobre esse cara. Tá bom. Eu acho que de top maçons, cara, a gente já falou aqui. Você tem mais algum maçom pra falar? Luiz Inácio Lula da Silva, mas daí eu não tenho certeza. Eu acho que ele é. Sei lá. Top obras, Moral e Dogmas do Albert Pike, a gente falou. Tá, cara, eu acho que até essa parte aí, beleza. Cara, agora tu já quer pular pra parte lá dos NS, lá do Anhemberb. Não. Você não falou do negócio. Rosa Cruz? Exatamente. Então, já vamos pro Rosa Cruz então. Vamos pro Rosa Cruz. Os cara, alquimistas da maçonaria. É impressionante, bicho, que os caras têm o mesmo papo de maçom, né? A gente não é uma religião, a gente é uma filosofia, um estilo de vida. Os caras têm sempre o mesmo papo, né, cara? Como pode? Então, o que tu tem pra falar sobre o Rosa Cruz aí? O cara que inspirou, né, os Rosa Cruz, né, no caso é o Giordano Bruno, ele é bem conhecido naquela pintura do gnosticismo. Quando você pesquisa o gnosticismo, tem uma pintura de um homem que está acordando num terreno pequeno ali, num mundo pequeno, né, no caso. Um homem com uma roupa vermelha. E no caso, esse é o Giordano Bruno. Por quê? Porque ele, em um dia da vida dele, né, um dia muito bom, né, da vida dele, ele acordou, tipo assim, ele foi dormir, na verdade, e ele acordou num sonho dele. Num sonho onde apresentava um mundo gnóstico mesmo pra ele, entendeu? Tipo, os limites da Terra, o limite do planeta Terra eram véus, eram panos de estrelas, e que fora desses panos estava a verdadeira criação do mundo. O verdadeiro mundo, de certa forma. Isso daí é gnosticismo purinho. Já começa aí. Depois desse pesadelo, aliás, é algo interessante, né? Porque os maçons e o pessoal das sociedades secretas, eles não têm, de certa forma, eles não acreditam em algo por uma tradição ou uma tradição. Eles não acreditam em algo por causa de uma tradição, mas sim por causa de pessoas que tiveram ações ou que sofreram uma ação, entendeu? E no caso, o Bruno aí, ele é um exemplo disso. O Bruno, ele... Como poderia dizer? O Bruno, ele teve ali um acontecimento na vida dele que marcou ele e que o pessoal Rosa Cruz levaria a sério. Todo mundo levaria a sério o pessoal mais gnóstico. Pensaria, não, isso daí é verdade. Isso daí é puramente verdade. Mas, continuando. Tá, Esse cara, além dele falar mal da Igreja Católica, né, no caso, criar várias teorias malucas e ser um herege do jeito que ele foi, né? Ele também era bruxo e alquimista. E mexia com alquimia ali, já era bruxaria, na verdade, né? Mas se você precisar ele hoje em dia no YouTube, o pessoal só vai falar bem dele, só que ele era mais um intelectual que a Igreja Católica matou. Cara, é impressionante, esses caras aí,
Galileu Galilei, Giordano Bruno, o pessoal sempre mexe esse migué, né? Ah, o cara era um cientista, um incompreendível na época. Um cara que... engraçado, os caras falavam mal do Papa, né? E depois era... ia pra fogueira e não sabia por quê. Era por causa da ciência, né? Só pode. Hoje mesmo eu vi um cara falando... Não, Mas hoje se eu não. me lembro, o Galileu Galilei, ele era católico normal, cara, diferente do Giordano Bruno, que era só um... Ele era. Não, mas ele inspirou o Galileu Galilei, pô. Ele claramente se inspirou com o heliocentrismo, pô. Pode pesquisar. Ele inspirou sim o Galileu Galilei. Inclusive, cara, esse Galileu Galilei, cara, eu já vi nego falando, cara, nego formado, sim, falando que, tipo assim, tá ligado que tinha o Galileu Galilei e tinha o Nicolau Copérnico, né, cara, só que o Nicolau Copérnico vem bem antes, né? O nego falando que Galileu Galilei foi morto pela Igreja Católica porque ele vivia num tempo onde que a Igreja Católica era muito mais forte, tá ligado? Só que, tipo assim, o cara não sabia nem a referência de data, né? O cara... 1700 a igreja ia ser mais forte do que 1500, entendeu? Assim. Entendi. Dando continuidade aí. O que você tem mais pra falar desse Giordano Bruno e os Rosas Cruzes aí? Não, tipo assim, depois desse sonho dele aí, ele queria mudar o mundo de cabeça pra baixo, né? Aí quando queimaram ele, após ele falar mal de Jesus Cristo, falar mal de toda a igreja católica, ele ficou, né? Porra, ficou pensativo, né? Depois de ser queimado, mas é só isso mesmo. Cara, e que a gente tem que falar agora, cara, que eu acho que já pode ser uma ponte. É que esses caras aí, a alquimia, cara, o que é a alquimia, pô? Porque assim, tem duas teorias, duas hipóteses. A primeira é que, tipo assim, os alquimistas, cara, assim, a primeira teoria é uma teoria mais prática, que diz que os alquimistas queriam realmente fazer coisas químicas, tipo, queria fazer novos minérios, novos sais, novas misturas, queria achar o ouro, entendeu? Queria fazer ouro, queria fazer novas coisas, entendeu? Coisas químicas, realmente químicas. E esse é o que é estudado em coisas químicas, tipo, na faculdade de química, entendeu? Farmácia, essas coisas assim, se estuda isso. E tem a segunda teoria que diz o quê? Que os alquimistas, cara, eles queriam, na verdade, ter uma vida plena. Eles não queriam o ouro físico, eles queriam voltar para a Era Dourada, que no hinduísmo eles chamam de Satya Yuga, né? Era do Ouro. Eles queriam, tipo, ter o elixir da vida, né? Porque diz que antigamente o pessoal vivia até os 150 anos, 200 anos. Eles queriam viver, tipo, de maneira dourada, entendeu? Eles queriam... Não, tipo assim, antigamente, nessa época que eles viam assim, o pessoal vivia 500 anos, 400 anos. Pô. É que na Bíblia também, no Gênesis fala, né? Que o povo vivia esse tempo aí, vivia 500, 400 anos. Cara, inclusive a gente falou disso em Atlântida, porque o Dr. Judeu lá, que a gente pôs lá no vídeo, ele fala que a Era de Ouro foi em Atlântida, né, pô? Então, tipo assim, e que a alquimia, o desejo do alquimista é voltar o ser humano a essa época no sentido, tipo, individual, entendeu? Tipo assim, o cara, ele quer voltar como se ele fosse daquela época, entendeu? Como se ele, tipo, tivesse o vigor daquela época, de um homem normal daquela época. Ele queria viver mais tempo, ele queria ser mais forte, mais inteligente, entendeu? Isso Além do satanismo, né? Tinha essa porra aí. Sim. Isso é o querer voltar pra Era Dourada, entendeu? E tipo, a gente pode colocar, tipo assim, uma meta assim, uma teoria de que esse pessoal das sociedades secretas aí, a maçonaria, talvez, pode ser, cara, que a meta de vida deles, ou de sociedade deles, é querer, cara, voltar pra essa Era de Ouro, entendeu? Talvez eles estejam lutando pra voltar pra essa Era de Ouro. Aí, o ouvinte pode perguntar, mas Floyd, como que eles vão fazer isso, cara? Aí que tá, pô. Tem uma teoria que diz, cara, que eles precisam de certos objetos, certas itens
tipo a Arca da Aliança, a Lança do Destino, o Menorá, o Santo Graal, pô. Inclusive tem grande teoria que os Templários, por exemplo, naquela época que a gente voltou lá pela segunda origem da maçonaria, que eles queriam achar esses, tipo, a Arca da Aliança, o Santo Graal, né? Então, tipo assim, tem grandes teorias que dizem que esse povo aí, eles querem esses objetos para voltar a essa era de ouro, né? Essa Golden Era. Quer falar alguma coisa, Quintus? Não somente eles querem voltar para essa época, mas também eles querem realmente serem imortais. Eles desejam a imortalidade. Aliás, tem até uma teoria sobre, né? Tem uma teoria moderna que fala que esses atores de Hollywood, esse pessoal mais famoso, que nunca envelhece, que sempre tá jovem, eles fazem isso porque eles possuem um elixir da vida, que é um elixir bem como poderia falar? Bem mal feito, né, no caso. Porque eles ainda continuam morrendo, continuam envelhecendo, mas demora. E no caso são células tronco. O povo fala que é sangue de criança, né? Onde está as células troncos. Pô, e tipo assim. E a gente pode, tipo, é muito maluco pensar nisso, né, cara? Tipo, o pessoal querer voltar pra essa época, entendeu? No sentido, tipo, ter o vigor daquela época. E num sentido, nos três sentidos, né? No sentido mental, físico e espiritual, pô. E outra coisa que a gente pode falar também, cara, que a gente pode fazer uma ligação na Segunda Guerra, né? Pô, não sei se o ouvinte já está ciente da Sociedade Thule e do Anierberg. Eu não sei se o ouvinte já viu aquele Indiana Jones lá, que eles disputam lá com os nazistas lá pra buscar a Arca da Aliança, tá ligado? Achar o Santo Graal lá com o Indiana Jones lá. Então, pô, essa sociedade, como chama? O Aniernerb, sei lá como fala esse trem aqui. Então, essa sociedade, na verdade, esse grupo criado pelo Himmler é para, tipo, tentar achar esses artefatos históricos, entendeu? Fazer pesquisas sobre os ancestrais arianos, entendeu? Achar buscas arqueológicas. Inclusive, eles mandaram um cara lá pro Tibete, mandaram nego aqui para a Amazônia, mandaram galera pro mundo inteiro para buscar essas coisas, entendeu? E, tipo, tem uma teoria que diz que Himmler era pagão, fato, com a sociedade Thule e tudo. Mas que Hitler, tipo, ele queria manter o império dele, cara, com esse elixir da vida, com essa era dourada, entendeu? Ele queria meio que voltar para essa era dourada. E, assim como o pessoal das sociedades secretas, eles precisam dessa Arca da Aliança, da Lança do Destino, do Menorá, do Santo Graal. E, inclusive, pô, muita gente fala, o povo fala, que os NS lá, eles queriam, tipo assim, reviver pesquisar sobre os cátaros. Porque diz que tem uma teoria que os cátaros podem ter tido posse de algum desses itens, entendeu? E, tipo assim, os cátaros era agnosticismo puro, cara. Então, se você pesquisar e o ouvinte pesquisar aí Sociedade Thule, Hitler, misticismo, essas coisas assim, pô, aí vai ver que você vai achar muita coisa aí funda aí, pô. O que você tem pra falar, ô Quintus, sobre esse depoimento que eu acabei de dar aqui? Saré de Pio, você acredita nisso? Essas sociedades aí do Himmler aí, tudo aí. Os caras estavam competindo, né, com as sociedades maiores, né, no caso a maçonaria. No caso, eles tinham uma visão, isso daí é a minha opinião, mas eu acho que eles tinham uma visão de mundo, né, que eles estavam realmente do lado certo da história. Tipo assim, ó, os judeus estão ali na maçonaria e a gente vai destruir eles a partir das nossas próprias sociedades secretas. Mas, querendo ou não, é uma ideologia que, assim, né, 6 milhões aí, isso é verdade, mas, querendo ou não, lá vem. Só deles terem tentado fazer algo assim já torna a ideologia deles não aceita no mundo hoje em dia, entendeu? É que foi uma grande burrada, né, desses caras, né, fazer esse tipo de coisa, né? Se eles tivessem, sei lá, só prendido, assim, não tivessem
Ou talvez é porque a gente não pode falar, né? Não tem muito, porque se a gente fala algo, o ouvinte pode falar, não, mas daí é mentira, isso daí é fake news, tudo. Mas ao Né? mesmo tempo, se o mundão inteiro falar que é verdade e a gente não acredita, aí o ouvinte fala, não, mas é mentira também. Aí, pô, o que é verdade, né? É isso que é o foda, né? Que a gente não tem como chegar aí, porque, pô, só o Floyd aqui morou no campo desse aí. O Floyd morou, mas a gente, pessoa normal, não morou num lugar desse pra saber como que é. Aham. É Só complicado. os ancestrais do Floyd morou assim, aí o pessoal não conta pra gente. É, né? Então. Não, certinho. Mas é algo pra debate, assim, eu não acredito em 6 milhões não, o Floyd também não. Tu dá uma A coisa gente- pra ver, mas tipo assim, do gnosticismo, fala do gnosticismo, cara, pô. Porque, tipo assim, pô, é uma teoria, né, pô? Porque aquele negócio que você falou do sangue, pô. É, que os caras matam por coisa, pode ser que o pessoal NS lá, pô, eles tenham feito certas coisas por causa de Não, isso sangue, daí entendeu? é paganismo, pô, paganismo germânico. Eles queriam os itens dos germânicos para destruir os inimigos. Sim. E quem O sabe, próprio, pô. o próprio Himmler mandou uma expedição para achar o martelo do Thor, o Mjolnir. Ele mandou uma expedição para achar isso. Aham. Ele mandou com o Annenerb. Como que chama? Annenerbe. Annenerb, é. Esse trem aí. Aí ele mandou também o pessoal pro Tibete, pô. Tem até um filme aí sobre essa viagem pro Tibete. Os caras mandou o nego aqui pra Amazônia, bicho. Fazer olhar nariz de índio. O que mais tem pra falar aí, ô doutor judeu? Ué, você tá se auto-perguntando aí, cara, como que eu lembro? Não, tô falando com você. Ah, eu acho que não, acho que não, cara. Eu acho que sim. Ué, pô, é isso mesmo. Quanto tempo já te deu hoje de podcast? Deixa eu olhar. 1h e 6 minutos. Foi uma boa introdução, né? Depois a gente faz um podcast mais só sobre certas ordens, entendeu? A gente inventa conversa. Inventa não, né? No caso a gente vai procurar, né, em fontes Inventa confiáveis, né? conversa. A gente vai em fontes confiáveis, né? Como o History Channel, né? Como o Floyd mesmo me mandou aqui. E aí a gente fala sobre essas ordens especificamente. Mas isso é mais uma introdução mesmo, essas ordens, no caso. Aham. Foi só um bate-papo aqui do. Foi só um jabá, né? O pessoal fala que é jabá, não sei disso. Foi só pra cumprir horário, pô, que a gente tem que mandar um podcast, pô. A gente tem que Mas mandar lá pro Super Brabo Boninho lá. O que eu gostaria de falar pro ouvinte, cara, é tipo assim, vai atrás, entendeu? Não fica só. Porque, tipo, ó, o podcast e os vídeos, assim como vídeo aula ou uma aula, é um resumo, querendo ou não, é um resumo, entendeu? Você não vai ver uma aula inteira sobre um assunto único, porque é um resumão, entendeu? É sempre um resumo. Então, eu acho assim que o ouvinte deve ir atrás, pesquisar sobre, entendeu? Para o ouvinte realmente conhecer disso daí virado ao quadrado. Uhum. Se o ouvinte possuir mais conhecimento sobre isso que a gente está falando aqui, melhor ainda, pô, porque a gente vai aprender mais com o ouvinte, entendeu? Mas é duro que o ouvinte não gosta de ler, o ouvinte não gosta de ir atrás, o ouvinte gosta de fazer coisa ruim. Ouvinte, lembra que o conhecimento que salva, viu? Não, aí já é gnosticismo. Ué, pô, o próprio Ó, Jesus gnosticismo. falou, pô, conheça-te a verdade vos libertará. Mas Jesus é a verdade. Então, pô, exatamente. Mas aí você vem falando conhecimento, pô, aí você já quer dar uma de gnosticismo aqui, né? Não, pô, só que o negócio do gnosticismo, cara, não é meramente você conhecer, pô. Tipo, pra você se salvar, você realmente precisa conhecer, pô. O negócio que eles conhecem e eles querem manter esse negócio pra eles, entendeu, pô? Sim, mas eu tô tentando falar pro ouvinte ir atrás pra conhecer o próprio inimigo, né, no caso. Porque, infelizmente, tem pessoas que estudam esse tipo de coisa e mudam o lado, entendeu? Eles Entra pra maçonaria. Literalmente isso. Aí já não dá, entendeu? Se o ouvinte não possui capacidade de estudar isso e acabar se entregando, então melhor não estudar, então melhor ficar sem saber. Foda. É Mas isso, é ouvinte? Isso aí. Então, deixa eu pensar uma coisa que eu tenho que falar. Sei lá, acho que é só isso mesmo. Valeu, ouvinte. Valeu, Quintos. Até a próxima. Boa noite. Falou.